Aqui no canal a gente já teve vídeos sobre ACT, já falamos um pouco sobre RFT, mas acho que faltou um pouco de prática, né? Hoje o vídeo é prático. A gente vai mostrar algumas lições de RFT que podem ajudar você na sua intervenção com seus alunos, tá? Na RFT, uma das molduras que a gente conhece é a moldura de deiticidade. Nessa moldura, o aluno tem que aprender, por exemplo, as relações entre eu, você, ele, ela. Tem que aprender a agir também de modo mais empático, se colocando no lugar do outro, agindo sobre perspectiva. Então, uma das lições que dá pra gente introduzir isso pro aluno é essa lição que eu vou mostrar aqui. Ela foi retirada do protocolo PIC, que já tem, inclusive, post lá no nosso site centrocientifico.com.br falando sobre o PIC, tá? Corre lá para você saber o que é esse protocolo antes de ver esse vídeo. Então, olha só, como que funciona esse arranjo de aplicação. Temos o Homem-Aranha aqui desse lado e o Snoopy desse outro. Então, o Snoopy aqui tá vendo o corretivo e o Homem-Aranha tá vendo o carimbo. Aí, o que eu faço pro aluno? Eu proponho para ele uma troca de perspectiva. Então, olha só. Vamos supor que o aluno está aí na frente, tá? Vocês são meus alunos. E aí eu digo o seguinte, ó, se o Snoopy fosse o Homem-Aranha e o Homem-Aranha fosse o Snoopy, o que o Snoopy estaria vendo agora? O aluno tem que, na cabeça dele, imaginar essa troca aqui, ó. É como se o Snoopy estivesse vendo o carimbo. Então eu faço esse comando, eu digo, olha, se o Snoopy é o Homem-Aranha e o Homem-Aranha é o Snoopy, o que o Snoopy está vendo agora? E o aluno tem que responder, no caso, o carimbo. Essa troca de perspectiva pode parecer simples pra gente aqui, mas para os alunos é bem complexo. Eles têm que imaginar a troca entre os personagens, né? Então eles têm que sair dessa representação física e ir para uma abstração, né? Para uma relação arbitrária. Então isso aqui já é uma boa ideia de como trabalhar a deiticidade. Se seu aluno não está entendendo, por exemplo, né? A ideia não é trocar os bonecos de lugar, como eu falei. Mas se seu aluno não está entendendo, aí você pode fazer a troca proposital. Então, o aluno não está entendendo, por exemplo, eu já disse, olha, o Homem-Aranha é o Snoopy, e o Snoopy é o Homem-Aranha. Ele não está entendendo, eu vou lá e mostro. Eu digo, olha, o Homem-Aranha é o Snoopy, e o Snoopy é o Homem-Aranha. E aí eu mostro para ele essa troca, né? E aí o aluno vai ter a representação visual, vai ficar mais fácil dele entender. Uma outra moldura que a gente tem na RFT é a moldura de comparação. Nela, a gente faz com que o aluno faça a comparação entre os estímulos, como o próprio nome diz, né? Então, estímulo grande, estímulo pequeno, sei lá, tipo um cachorro grande, cachorro pequeno. Comparações em relação também à espacialidade. Então, tá dentro ou está fora. Sabe? É o mesmo estímulo, mas comparado com o outro, ele tem uma espacialidade diferente. Então, para trabalhar essa moldura de comparação, uma das atividades sugeridas é essa daqui. Eu tenho 3 elementos e tenho 2 comandos diferentes. No primeiro comando, eu vou falar para o aluno criar relações de ser contido. E na segunda perspectiva, eu vou falar relações para o aluno de conter. Olha só qual a diferença. Vou só mostrar para vocês antes de fazer a execução. Então, se eu digo, por exemplo, coloque algo que contenha isso. Ou seja, essa coisa tem que ser contida, né? Seria isso ou isso. Agora, se eu digo, faça algo que seja contido por isso, o aluno tem que não pegar algo e cobrir esse estímulo. Ele tem que conter algo com esse estímulo. Entende a diferença na linguagem? Parece complexo, mas durante a aplicação do nosso dia a dia é assim que a gente discrimina, né? Os alunos também têm que aprender isso. Eu digo, olha, faça algo, eu mostrando o Homem-Aranha, faça algo que contenha o Homem-Aranha. Ele colocou aqui a caixinha em cima do Homem-Aranha. Faça algo que seja contido por essa caixinha. Ele só pode cobrir o Homem-Aranha, né? Essa caixinha não conseguiria conter essa outra, porque ela é menor. Então aqui envolve moldura de comparação entre maior e menor. E existe também uma comparação de espacialidade, né? Dentro, fora, contido, não contido. Essa é uma relação que apesar de ser complexa, é muito essencial de ser ensinada para os nossos alunos. A terceira e última moldura que vamos falar nesse vídeo é a moldura de distinção. Ela ajuda o aluno a comparar estímulos e achar relações de oposição. Então, por exemplo, se eu coloco, o meu cachorro é o grande, mas o de fulano é pequeno. Eu tenho um lápis enorme, mas ele está ficando menor. Estou fazendo a ponta dele, ele está diminuindo de tamanho. Essas relações de comparação distintas entre opostos, né? No senso comum, seriam mais ligadas aos opostos. Elas fazem parte dessa moldura. Os alunos com autismo às vezes têm dificuldade de fazer esse tipo de comparação complexa. Uma das atividades que pode ensinar isso é essa daqui. Então olha só, nesse tipo de exposição aqui, o terapeuta vai apontando os estímulos e o aluno vai ter que ir chutando se sim ou se não, se fazem parte da regra ou não. Então vamos supor que eu sou o terapeuta, vocês são os alunos. Como eu farei a apresentação? Eu aponto para esse estímulo e digo, esse daqui, sim ou não? O aluno diz sim, eu falo correto, esse sim. Esse próximo, sim ou não? O aluno diz não. Eu falo, não, esse é sim. E eu vou marcando os estímulos que fazem parte da regra. O próximo, sim ou não? Sim. O próximo, sim ou não? Não faz parte da regra. Essa galinha aqui, sim ou não? O aluno diz sim. Eu falo, não, esse não faz parte. Próximo, sim ou não? O aluno diz sim e está certo. Qual é o padrão? Após várias exposições de estímulos, o aluno consegue distinguir entre um e outro e saber qual é o padrão. Vocês já sabem qual é aí? O padrão é que todos são formas geométricas, obviamente. Esse estava bem fácil, né? Todos os que são sim são de forma geométrica, os que são não são outros elementos quaisquer.
Tá? Esses padrões eles podem ser feitos de diversos modos, podem ser elencados por característica, por exemplo, eu poderia colocar só coisas que são quentes, ou eu poderia colocar por função, só coisas que servem para cortar, ou por grupo, só coisas que são meios de transporte. Nesse caso aqui foi um por grupo, né? Todos são formas geométricas, mas poderia ser variado. A aplicação, quanto mais variada, melhor, promove mais generalização. A RFT é muito mais complexa do que isso que a gente viu, obviamente. A gente pode fazer outros vídeos explorando sobre demais molduras e atividades que podem ser trabalhadas para ensinar essas molduras. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tem Instagram, tem TikTok, tem o site da clínica, cliniccientifico.com.br. E é isso, deixa aqui embaixo nos comentários o que você vê no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu!